A convidada de hoje é casada, formada em Administração e Comércio Exterior, fotografia, atua como professora e fotógrafa da NIEPSI, Estúdio e Escola de Fotografia. Oi, gente! Tô muito feliz hoje porque a gente tá começando a nossa segunda temporada do Ana Podcast. Então eu já quero te convidar para curtir esse vídeo, para se inscrever no nosso canal e ficar por dentro de todos os convidados que vão passar por aqui nessa segunda temporada. Hoje eu recebo uma convidada muito especial, a primeira convidada que eu vou ter o prazer de conversar nessa temporada, que é a Francine Moraes. Então eu quero começar, Fran, te agradecendo por ter topado, aceitado esse convite e dizer que eu acredito que a nossa conversa vai ser muito prazerosa para quem vai ouvir, muito inspiradora. Então eu realmente estou muito feliz de ter você aqui, eu te agradeço de todo o meu coração. Ana, é uma honra estar aqui. É um prazer é todo meu, né? Primeiro podcast que eu participo. Nossa, então, muito honrada eu tô. Pra mim é muito importante estar aqui com essa equipe toda linda, nesse ambiente muito gostoso. Obrigada. Tava olhando aqui como é tudo muito bonito. Obrigada. Tudo detalhezinho. Obrigada, Fran, de verdade, eu também te agradeço muito, espero que essa troca, como eu disse, seja muito proveitosa, né, pra todo mundo que vai assistir a gente. Sim. E, Fran, eu sempre começo perguntando de onde é o convidado. Eu priorizo chamar pessoas aqui de Campo Mourão, porque eu sempre explico que, às vezes, a gente busca referências lá longe, lá fora, mas aqui na nossa cidade a gente tem tanto ouro, tanto diamante, tantas pessoas incríveis. Sim. E pra mim, você é uma dessas pessoas, então o podcast... Pra mim, é a oportunidade, assim, de mostrar pra pessoas que talvez não conheçam os convidados que estão passando por aqui ou não conheçam em profundidade algumas partes, assim, da vida desse convidado. E eu queria saber, então, você é daqui mesmo? Você nasceu aqui? Como é que foi, assim, o seu início de vida? Você tem irmãos? Onde você morava, mais ou menos? Sim, sou mouroense. Meus pais são pioneiros aqui, muitos anos já, né? Meus avós, todo mundo aqui de Campo Mourão. 34 anos vai fazer já. Nossa, mãe, tô velha. Meu Deus! Pelo amor de Deus, Sim, né? Sim, tenho 2 irmãos, o Ramon e o Bruno. Você é a única menininha da família. Sou. E é menininha mesmo. Real, porque o Ramon e o Bruno me tratam... Como uma princesinha. Sim, princesa. E a minha mãe me chama de princesa, olha que só. Bom. É verdade, Sim, muito legal. Mas a gente tem Eles que ser me tratam assim. desse jeito, né? Porque eu sou a mais velha. Que legal. É engraçado. Eu também sou a filha mais velha. Tem minha irmã no meio e meu irmão mais novo. Mas olha eu sou a só. mais velha também. Que legal! Sim. E ser mais velho é uma pressão, né? Sim. Gente, o que é isso? Uma responsabilidade. Uma responsabilidade, né? E o Bruno, às vezes, ele confundia, achava que eu era até mãe dele. Você acredita? Nossa! O mais novo. Uhum. Mas eles me tratam com muito amor. E o Ramon tem e o Bruno muita diferença de idade de vocês? Não, eu com o Ramon 1 ano. Uhum. Então, assim, eu não me imagino... Eu não sei o que é não ter irmão. Eu te entendo perfeitamente. Né? Sempre, né? Então, eu, o Ramon 1 ano e o Bruno 6 anos de diferença. Ah, o Bruno já é mais novo. Sim, sim. E a gente brinca, não posso contar isso aqui, né? Porque o Ramon vai me matar. Mas quando o Bruno chegou... O Ramon, ele voltou pra chupeta, assim, ele ficou bem... Sério? Ele vai me matar. De ciúme, mas é de ciúme. Ele não teve uma... E ele fala que é tudo mentira, que a gente inventa. Mas eu lembro, porque eu lembro do Bruno chegando. Eu lembro minha mãe chegando com o Bruno. Mas eu sou muito abençoada, tenho 2 irmãos maravilhosos. Que bom, que bom. Fran, e você, desde muito novinha, porque eu conheço bem pouquinho da sua história, mas eu sei que desde novinha você sempre batalhou, se esforçou. Sim. Já começou a trabalhar muito nova, né? Sim. E como que foi a sua trajetória profissional? Porque hoje a gente conhece a Fran da NIEPSI, mas como que começou a sua trajetória de trabalho mesmo? Sim, então foi o seguinte, minha mãe era casadinha e ficou viúva. E aí foi morar dentro da casa dessa família, que são padrinhos do meu irmão, do Ramon. Então ele é protético e a esposa. Então esse casal acolheu a minha mãe e nos ajudou a minha mãe a nos criar. Então nós chamamos eles de pai e mãe. Então por isso que eu digo que eu tenho 2 mães e um pai. Então eu não tenho essa falta de pai, porque ele fez o papel. Então, assim, uma honra dessa esposa, deixar esse marido trazer nós pra dentro de casa, da casa deles, e da minha mãe, de ter permitido a gente chamar eles de pai e mãe sem ter ciúme, né? Então a nossa história começa aí dentro dessa família. Então, com 11 anos, a gente morava na vila. Lá, eu também morava lá na vila. E na aí Vila eles... Rio Grande eu morava. Então morava lá no Tropical. Descendo tradição. Sei, eu era lá. ali, sabe o asilo?
Na rua que aham. desce o asilo, assim. Ali tem a Vila Rio Grande. É perto ali do Copacabana e tal, sabe? Aquele fundo lá do Mufato, assim. Sim, Tipo, então. descendo lá pra baixo. Morava lá. E aí, tinha 11 anos e o Ramon 10. E ele sempre teve laboratório de prótese no centro da cidade. Aham. Então, ele convidava a gente, falou pra minha mãe, né? Falou, Célia, deixa as crianças comigo aqui no centro e eles vão todo final de semana pra casa. E aí, a gente começou a trabalhar com ele. Então, eu era office boy, entregava as dentaduras pros dentistas. E o Ramon ficou dentro do laboratório. E eu entregava as dentaduras. Disso, eu já comecei a trabalhar secretária de dentista com 13 anos. Aí, com 14... secretária de dentista, fui indo, sabe? Na videolocadora, não sei se vocês lembram? Todo mundo lembra que rebobinava a fita? Casablanca, meu pai amado, eu eu era na The Best. The Best era muito legal. E aí eu trabalhava, a minha função era rebobinar as fitas, limpar e tal. Aí trabalhei com 13 anos aí e fui indo. Desde dos 11, sempre trabalhei, nunca fiquei desempregada. Super novinha, né? E aí fui indo até o meu último trabalho registrado foi no Dr. Fábio Romanello, que foi dos 15 para 16 até os 21 anos. Então, nesse momento, eu já tinha um dinheirinho, que eu sempre fui meio mão de vaca, assim, sabe? Eu guardava um dinheirinho. E aí tinha um apoio também, né, de algumas pessoas que estavam do meu lado naquele momento. E aí teve a oportunidade de comprar um salão de beleza, com 21 anos. Fui cortar o cabelo, beleza. A mulher falou que tava vendendo, que não queria mais. E aí eu tinha um pouquinho de dinheiro, fiz as contas com acerto, falei, vai dar certo. E aí eu ofereci pra mulher. Mas você já tinha afinidade com essa área da beleza? Não tinha. Eu só tinha. Eu fui manicure. Esqueci. Olha só. Nossa, eu era manicure, até eu era manicure das psicólogas lá da clínica Dr. Fábio. Então, se elas assistirem, elas vão lembrar disso. Eu fazia a unha delas. Então, eu terminava o atendimento na clínica e fazia a unha. E vendia bombom também. Olha só, lembrei agora. Gente, é muita coisa, né? Que daí você vai puxando na memória. Não, e aí, né, Fran, a gente já vê a veia empreendedora, né? Porque, assim, tem gente que fala, não, eu fazia isso porque eu precisava ter dinheiro e tal, eu era de uma família muito humilde. Mas eu percebo que ainda que seja, normalmente quando a pessoa muito novinha começa a vender alguma coisa, procurar um trabalho, no futuro, ela vai ter um negócio, né? É muito difícil não ter. Sim. Então, daí eu fui cortar o cabelo lá e ela falou que... Você foi cortar o cabelo? Eu fui cortar o meu cabelo. Entendi. E aí ela falou assim, Fran, você conhece tanta gente, que eu trabalhava lá na clínica do Dr. Fábio, e sempre é muita gente lá. Você conhece tanta gente, então se você souber de alguém que tem interesse em comprar o meu salão, eu tô vendendo. Daí eu perguntei pra ela, falei, quanto que você quer? Daí ela falou o valor. Daí eu na hora, ela cortando meu cabelo, eu fui fazendo os cálculos na minha cabeça. Eu falei, nossa, eu tenho esse dinheiro guardado, eu tenho uma motinho e eu tenho o meu acerto, né? Que eu era registrada, tinha seguro, tinha FGTS, essas coisas tudo, né? Que eu falei, eu vou tentar resgatar isso aí, eu vou conseguir pagar esse salão. Eu vou comprar esse salão. Como eu já tinha tido experiência com unha, eu fazia unha depois do expediente, e também já fotografava desde os 16, que eu comecei fotografando minha prima, que já é falecida, né? Eu comecei com ela, então juntou. Eu olhei a salinha e falei, olha, eu posso começar manicure. Se qualquer coisa for crescendo na minha área, eu vou indo pra fotografia. Mas o pessoal do lado do Lar Paraná já me conhecia todo. Eu falei, o pessoal de lá vai vir pra cá fazer foto comigo, né? Tanto é que o meu público foi bem grande de lá do Lar Paraná. Que legal. E aí eu comprei o salão, né? Comprei o salão. E até essa pessoa ficou comigo, até pra ajudar a montar uma equipe. E aí eu comecei sendo manicure. Aí o fluxo ficou muito grande, eu travei a coluna, não conseguia, eu não levantava. E aí veio uma moça perguntando se eu precisava de, né, passou na frente do salão perguntando se... Precisava de auxiliar, alguma coisa. Exatamente, eu falei, preciso de manicure. E aí eu passei essa cartela que eu tinha pra essa moça e comecei a fotografar. Aí dentro de uma salinha minúscula, que o Jonathan, que está filmando a gente, lembra disso, porque ele e foi lá fazer foto... Naquela salinha minúscula. Gente, era pequena. Deles, né? Era pra um ensaio do Bônus 10. Aqui em Camorão tinha o Bônus 10. Lembro. Gente, então, um site de compra coletiva. Então, eu vendi quase 200 ensaios aquela vez. Porque foi, assim, um valor muito... Então, foi onde eu explodi fotograficamente. Foi por causa desse Bônus 10. Que legal. Porque daí o pessoal comprou. E eles foram lá. Eles foram um dos primeiros. Era uma salinha estreita. Pequenininha, que não tinha... Nossa, e eles foram os meus modelos. Eu lembro que a Nai chegou com um tablet, eu lembro certinho. E ela escolheu as fotos, assim, né? Escolhendo, foi muito engraçado. Desde sempre. Eu achei ela demais, porque ela sabia certinho as referências. Organizadíssima, como sempre, Organizada, assim, mostrou tudo. Daí a gente reproduziu as fotos pro momento que a gente tinha, né? Era aquilo que a gente tinha. Então, assim, ficou muito legal pro momento. E aí, comecei a fotografar.
e fazer os eventos, e foi aí. Então, daí de um salão, né, isso em 2011, comprei esse salão em 2011, 2012 já comprei outro salão. Hein, Aí eu mas tive- você fez faculdade junto desse período Não, eu todo? eu terminei a faculdade em De julho comércio de... exterior, administração e Administração comércio Comércio exterior. Você terminei já em fazia julho. quando você tava na clínica, então. Sim, aham. Daí você terminou Na e verdade, eu comprou o fazia salão. biologia quando eu tava na clínica. Aí o Dr. Fábio falou assim, Fran, o que você vai fazer com biologia? Não posso Olha. falar isso porque a Ana que trabalha comigo é bióloga, mas ele falou, Fran, Aham. vamos a tua realidade aqui, Não, o que é você vai que fazer? também, né, Fran, na época, tipo assim, se a gente pensa, por exemplo, eu fiz graduação de turismo e meio ambiente. Tem gente que até hoje fala, mas turismo? Por isso que você não tá trabalhando na sua área. As pessoas não entendem que tem Sim. campo pra tudo e tal. Sim. E às vezes foi uma coisa que ele foi usado pra te falar pra você seguir pra outro caminho, né? Nossa, minha base, assim, profissional e financeira veio muito deles. O estilo de trabalhar, a Aham. organização veio da clínica, Que sabe? Eu legal. falo que o Dr. Fábio e a doutora Patrícia foi, assim, uma base profissional muito grande na minha vida. Sou muito grata a eles, aprendi muito. Que legal. E isso foi uma das coisas, né? Que ele disse assim, Aham. Fran, o que você vai fazer com biologia? Daí eu você decidiu lembro. trocar. E aí eu fui, tentei fazer o Enem pra administração. Uhum. E aí deu certo. E aí eu consegui fazer. Daí troquei, né? Parei, daí comecei. Aí terminei com 21. Aham. Aí comprei o salão em novembro. Não, em julho, isso. Aí em novembro eu fiz... comprei o salão. Então, tipo assim, eu formei com o salão, sabe? Ah, Com entendi. 20, aham. em 2011. Foi, tipo, junto ali. Foi super junto. Nossa, tava com a cabeça a mil. Com uma Meu equipe Deus. montando. Aham. Tinha 44 quilos. Meu Deus. Palito, Fran, só tinha Fran, cabeça. eu devia Não, pensar só tinha isso com cabeça 5 só. anos. Não, só Certeza. magra, porque só trabalhava que nem uma louca. Sim, não comia, não fazia nada, Nada, né? comia lá, junto com E as daí, meninas. ainda mesmo nessa correria, você comprou outro salão, então. Que é Daí o um Estúdios ano. que você tá falando, Isso, né? é estúdios, porque E são dois, fotografia. né? Fotografia e beleza, porque Ah. beleza de salão e fotografia, porque tinha. Sim. Já tava há um ano com o salão, aí eu tinha um sócio que viu que o negócio do ramo Tava de dando beleza é certo. muito bom naquela época. Aham. E aí, ainda que a gente fazia super... Hoje eu nem sei se existe mais, a Nay vai me falar que ela tem mais propriedade que eu, mais progressiva. Ah, hoje tem os Menina, naquela época era progressiva com formalzão, velho. Sabe? O pessoal tacava progressiva. Então, tipo assim, tinha muito cliente. Aham. Não que hoje não tenha, mas era um público diferente, assim, né? Não sei explicar, mas eu sei que ele abriu Tinha o meu... muito cliente pra esse atendimento. Isso, e o nosso era química pesada mesmo, não era assim, a maquiagem, noiva, quase não era mais a química que Entendi. nos rendia muito, muito tintura, enfim. E aí ele abriu os meus olhos e ele disse assim, Fran, tá na hora de abrir outro salão. E eu só ia, né? Comigo é assim, vamos. Então Aham. aí nós abrimos o segundo salão. Você nunca teve medo? Ai, se der errado, ai, se eu não tiver dinheiro pra Não. pagar, ai, se eu não achar Não. funcionário. Você nunca pensou isso? Nunca. Que Deveria. Mas agora eu tô tendo, tá? Eu tô falando do passado. Aham. Passado nunca tive medo. Mas agora eu não sei se é medo, mas eu acho que a experiência, ela te traz uma maturidade pra entender que você tem que pisar na rocha. Sim. Entendeu? Você não pode... Então, a maturidade Então, eu tava num processo de maturidade. Então, por isso que Sim, talvez tava o medo não era... aprendendo. Aham. Pois é. Então, agora não. Agora, ou será que vai? Será que não vai? Será que eu quero gastar minha energia nisso mesmo? Será que... Então, hoje, talvez eu não... Fran, vamos montar outro estúdio? Não. Uhum. Não sei se é isso, né? Então, eu tive uma experiência muito grande. Porque tem um salão de beleza com muitas mulheres. Teve um Nossa. ano, 2014, que eu tive 30 funcionários Meu intercalados. Deus. Então, eram 10 no salão de baixo, quase 8 no salão de cima, e o pessoal que vinha, tipo, sabe, vinha muito Freelancer, freelance. assim. Então, assim, no meu estúdio, eu sei que uma época eu contei, eu falei, gente, eu tenho quase 30 pessoas no total ali comigo, né? Uhum. E registrado, Todo mundo era registrado. Todo mundo registrado. Tirando esses que vinham. não vez ou tinha outra. muito isso de alugar cadeira, não tinha. Ou era comissão, ou registrava, porque, né, então, Uhum. meio que nessa situação. Então, ele abriu e nós montamos o salão. Fiquei com um salão de 2011 a 2016. Então, foram quase 6 anos aí, né? Uhum. Contar os 6 anos de salão. Aí, eu tive uma oportunidade muito bacana de ir pra China. Quando eu fui pra lá, eu entendi o que eu tava fazendo. Eu meio que dei um choque. Aham, Quando porque eu fui você lá. vinha num ritmo frenético de trabalho. Aham, já tinha perdido um bebezinho. Ah, Que me deu, né, já tava super magra mesmo, e não era magra de saúde, era uma magra, tinha que viver tomando remédio pra anemia, e eu não tava entendendo o que tava acontecendo comigo, né, então um processo de troca de funcionário, muita gente trocando, eu não tava entendendo, porque eu só trabalhava, então
eu não sei se também é bom só trabalhar. Você tem que entender, você tem que tirar o pé pra trás, né? Dar 3 pulos pra trás, que eu ouço hoje as pessoas falando isso, falam assim, nossa, que frase mais clichê, mas não é clichê, Não é é verdade clichê. pra caramba. Você tem que dar 3 passos pra trás e olhar, opa, agora eu vou. Então Avançar foi de meio novo. que isso. Então a China, ela fez isso comigo, porque lá todo mundo é muito mecânico. E eu me identifiquei naquele lugar, falei, senhor... Pareço um robô igual eu eles. sou um robô igual eles, exatamente. Eu tô vivendo a minha vida De forma mecânica. é Ô, Frei, lá foi totalmente sua automático. primeira viagem internacional? Porque eu sei que você gosta muito de viajar, mas eu não sei se lá foi a primeira viagem. Não, a primeira viagem foi pro Chile. Então eu conheci, né? Paramos em Argentina, daí conheci Chile, Mendoza, Bariloche. Legal. Essa foi a primeira. Aí, assim, a mais, né? De 36 horas de voo, aí foi Pra China. Foi pra China. Depois parei em Portugal, conheci Portugal. Aí depois, numa outra, conheci Amsterdã. Que legal. Aí foi indo. Daí E agora você a ficou última pouco ou bastante dias na China? foram quase 90 dias. Nossa, Por aí, bastante. Tem que E olhar você lá achou no muito passaporte difícil de de novo, se mas... comunicar? Não, porque eu tinha uma rede de apoio lá. Aham, mas você Né? não. Você falava inglês? Mas eu fui sozinha. Eu imagino que chinês, mandarim, essas coisas não, né? Mandarim. Sei falar 2 palavras em mandarim. Qual? Neo, Que é o quê? não. Não, neo, não. Meu, perdão. Meu. Não. Meu. Paula, parece Paula, Paula, né? Paula, aham. que é parada. Ah, Ni hao ma. Ni hao Ah, ma. você fala mais que uma. Gostei. Ni hao ma é olá, tudo bem? Ah, Ni hao ma. só lá, isso. será que é só ni? Não sei agora. De forma Isso, foi mecânica, muito o ni legal. hao ma dava certo. Sim, mas, gente, de verdade, não pode ter medo de viajar. Claro Tem que não, aplicativo. meu Deus, hoje em dia, Você então, coloca ali, ó, daí traduz não pra se você. perde nunca. Não tem como. E aí a última agora foi em 2019, que eu fui pra Hungria. Eu conheci Budapeste, aí fui pra República Tcheca, passei pela Áustria. Essa eu fui sozinha também. Ai, é uma delícia viajar sozinho, né, Fran? E eu amo. Depois que você Só que eu viaja não quero sozinho. mais viajar sozinha. Eu lembro que você falou isso, mas eu acho muito interessante, assim, porque você se conecta com você. Você tá num lugar novo que você precisa fazer conexões ali, tipo, falar com as pessoas, ir pros lugares. Mas eu acho que quando você tá viajando sozinha, você se enxerga muito, né? Porque Acho tá que só foi você. isso que aconteceu na China. Pode eu me ser. enxerguei. É verdade. E aí eu falei, meu Deus. Quando eu voltei, eu falei, tá decidido, eu vou vender o salão. E aí eu tive uma oportunidade de vender o salão. E aí Porque você se não vendeu. tivesse acontecido isso, essa viagem, talvez eu não sei. Tava lá até Não sei, agora. tava lá até agora. Ou tinha ficado doente, Sim. né? E você acredita que eu pensei em parar com a minha profissão e ser dona de salão? De tanto que eu amava aquilo, eu amava aquele universo. Da fotografia, você fala? Eu amava o salão. Aham. Eu amava administrar, amava entendi. aquela correria Sei. amava Organizar agenda e comprar coisa, amava e atender essa cliente. pessoa, três potinhos dá pra lavar o cabelo dessa pessoa, sabe? Com buquinha. Sei. 3 ml de tinta, não sei. Eu amava essa estrutura, essa numerologia, essa coisa. Amava, só que eu pensei em largar da fotografia e ficar só com o salão. Aí o doutor Nossa. Fábio, novamente. Eles dois têm uma base. Francine, você é formada em fotografia. Porque daí, Essa é a sua profissão. isso que eu ia te perguntar. Você terminou, então, administração e comércio exterior e começou a cursar fotografia. Fotografia eu fiz em 2014, daí demorou um pouquinho. Existe uma graduação mesmo? Ou é só um Sim. curso técnico, assim? Sim. 2 anos. Hoje eu não sei como é que tá, faz tanto tempo que eu não vejo como que tá. Mas tem nas faculdades, né? Tem até faculdade, por exemplo, publicidade tem a fotografia. Não é o meu caso, né? Eu fiz fotografia. Esse instituto é de São Paulo, chama Instituto Techimage. Somente fotografia. Que legal. De tudo. E você foi pra lá pra cursar? Fui. Nossa. Indicação até do sócio na época. Ele pesquisou. E descobriu essa escola. E Que fui pra legal. lá e fiz. Foi muito bacana. Foi Mas um como período que muito bom. começou, Fran? Tipo, te despertou esse desejo por fotografar? Que isso eu não te perguntei. Verdade, né? A gente foi indo. Sim. Foi com a minha prima, com a Luana. A Luana, ela, não sei, ela parava na frente da foto. E aí eu via todo mundo tirando foto dela. E como ela era negra... Mas ela era modelo, alguma coisa assim? Então, porque ela era uma criança diferente, né? Ela era negra, cabelo black power, linda, assim, né? Caía assim, né? Não é tão black power. E aí os fotógrafos aqui de Camarão chamavam pra tirar foto. Entendi. Então eu com a minha Você tia ia junto assistir. Eu lembro que tinha o Shopping Mourão, que agora tá fechado. Sim. Eu lembro da foto certinha. O fotógrafo colocou ela no muro do Shopping Mourão, assim, fez uma posezinha. E ela parou também e eu fiquei olhando aquilo. E eu não sei, foi daí. Você foi se apaixonando por esse mundo da fotografia. Eu fui vendo ela parar e posar. E aí eu ganhei uma câmera
E aí comecei a fotografar ela. Ela. Aham, Que legal. Que legal. Deixa eu beber uma água que eu me emociono. Percebi. Ela tem que ser lembrada, né? Maravilhosa. Sim. Aham. Da Luana. Eu acho que eu não conheço, Fran, ela. E ela ficou doente? Eu posso te perguntar isso Então, ou não? sim. É uma doença que vem dessa família, desse casal que nos adotou. Aham. Não adotou, né? Que nos criou. Ela era filha deles. É neta deles. Ah, tá. Então, a mãe dessa senhora morreu de púrpura. A tia, a irmã, que no caso é a minha madrinha de batismo, que é a tia da Luana, morreu de púrpura. A minha outra... O que é púrpura? Então, é como se fosse lúpulos, né? Ah, Lúpulos, que fala? sei, lúpus. Lúpulos, isso. A púrpura é no sangue, então ela afina o sangue. E os seus glóbulos vermelhos, eles eliminam do corpo, só ficam os brancos. Entendi. Então, ela fez a festa de 15 anos, debutou. E no dia da festa de 15 anos, ela falou assim pra minha tia... mãe, eu não tô muito bem. A minha tia achou que era ansiedade. E falou assim, Por causa da Luana... festa. Ela falou assim, Luana, se você... A mãe pode pagar uma consulta pra você, mas entre a consulta e tudo os adereços, sabe? Aqueles negócio. Você prefere o quê? Dela, mãe, já melhorei. Pra comprar. Ah, entendi. Passou 5 dias, ela morreu. Ai, Fran. E todos os presentes dela veio pra minha casa. Meu Deus. Única prima, né? Forte demais. Aham. Que dó, sinto muito. Não, nem sei o que tranquila, falar. só vamos... Mas você também passou por uma Sim, perda. sim. Todo mundo tem perda, né? Sim, todo É mundo. isso. Isso que é uma coisa louca, porque às vezes a gente passa por situações e a gente pensa, meu Deus, eu não vou aguentar, eu vou morrer, como que eu vou conseguir lidar com essa perca? Mas quando a gente começa a conhecer outras pessoas, a gente percebe que todo mundo já perdeu alguém muito importante. Então, assim, a gente tem que... eu não vou falar tirar essa força, mas Deus dá essa força, Deus capacita, né? Sim. E a gente consegue prosseguir, mas eu sinto muito mesmo, assim. Mas eu penso que ela te deixou esse legado, de uma certa forma, né, Fran? Ela porque... amava. E começou com ela, tirar Sim, foto dela. então, nossa, logo... que legal. Sim, ela despertava em mim, eu não sei explicar, mas ela, tanto é que comecei com mulher, né, com ela. Verdade. Ela despertava em mim isso, E a não sua tem mais paixão história. é fotografar mulheres, não é? Porque você faz Eu achei ensaios que um dia não masculinos, fosse mas... mais, porque eu falei, meu Deus, parece que eu perdi, não é nem a mão, é o olho, né, eu perdi o olho com as mulheres, assim, porque eu tava tão automática, era outro, que parecia que eu não tava conseguindo ver, mas não tinha nada a ver com elas, era o momento que eu tava passando. Entendi. Então, às vezes, quando a gente pensar em desistir da profissão, ou porque eu imagino, né, que, meu Deus, não quero mais isso, então você tem que entender o que tá acontecendo dentro do seu interior, né, porque não tem nada a ver, não é profissão, não é. Então, no momento, quando eu achei que eu tinha perdido o olho pras mulheres, eu entendi o que era a perda do meu bebê. Que eu falei, não quero mais fotografar gestante nem mulher. Não quero, eu vou só pro profissional. Porque aquilo te doía, né? Só que eu não sabia que tava doendo. Porque pra mim era tudo tão prático, ok, passei por isso. Mas não é assim, imagina. Passou um ser na minha vida, né? E eu precisava falar sobre isso. Sim. Né? Então, e não só também... Não, deixa eu corrigir. A situação da perda foi muito grande, mas a dor que eu senti, né? Foram 12 horas de parto normal, depois eu tive que fazer uma cesárea. Então, essa dor me deixou... a dor que tava dentro de mim, eu tava né, transferindo. Então, depois disso, fotografando a Luana, que, né, voltando lá, fotografando a Luana, o Futrica. O primeiro trabalho mesmo foi o Futrica. Ele tinha o jornal Eventos, fazia as festas. Sim. E aí ele ficou sabendo que eu tinha uma máquina e que eu fotografava. Sabia tirar foto. Mas nesse momento, você não tinha feito curso nenhum, você só tinha ganhado a máquina. Não, só tinha ganhado a máquina. Tinha mexido lá e fui... E fui fazendo, né? E fazia teste, velocidade, abertura, e fui entendendo. Não tinha internet, eu ia na Lan House. Pra pesquisar. Ia pra pesquisar. E aí meu tio já tinha uma noção, né? Que é esse Adriano, que é o filho dos meus pais lá de criação. E aí ele também foi me ensinando muito. A minha primeira máquina foi ele que me deu, inclusive. Aí o Futrica ficou sabendo e me fez uma proposta de trabalho. Eu já tinha iniciado com o Dr. Fábio, eu já tava com 16 anos. E aí eu perguntei pro doutor, o que o senhor acha, né? De eu fazer umas fotos. Aí ele falou, mas você não pode entrar na balada, você tem 16 anos, como é que você vai fazer? Aí a minha mãe fazia aqueles papelzinhos autorização. de Emancipação. Tinha que ir lá no cartório, não sei se vocês são dessa época. Sim! Tinha que... Ó, a Nai tá fazendo assim, ó. Tinha que ir lá no cartório assinar o carimbo pra eu poder trabalhar à noite pra ele. E aí ele gostava muito, porque eu não bebia. E eu não ia pra fazer balada. Então você ia pra trabalhar. Todas as fotos, ia pra trabalhar. Tirava todas as fotos do evento, ia lá em casa, passava no CD as fotos e ele buscava no outro dia de manhã pra publicar, pra postar.
Aí no computadorzinho, né? Não tinha essa facilidade, Sim, assim. essa agilidade Isso, que é então hoje. profissionalmente foi desse jeito. Que legal. E o meu professor de Photoshop foi o Falcão. Sabe o Falcão Pinturas? Não sei se vocês conhecem. Sei, aham. Foi ele que foi meu professor de Photoshop. Que legal. Porque ele mexia, fazia umas artes. Aham. Daí eu falei, Falcão do céu, me ajuda aqui. Fui lá e ele me ajudou. Que massa, Meu Fran. professor foi assim que Daí começou. depois, lá na frente, já que você começou a graduação de fotografia. Sim, o aí curso eu de tinha fotografia. 16 anos, né? Com fotografia, foi em 2014 Aham. que eu fiz. Eu já tinha 24, Aham. 24, 23 Já anos. fotografava há um tempão, então Já você já tinha uma fotografava. noção bem... Já, mas não era assim, não tinha feito o curso, né? Pra não dizer que eu não fiz um curso, eu fiz uma vez com um fotógrafo de Maringá, ele deu um intensivão para um pessoal que já era avançado. Aí o pessoal do Senac me convidou, Aham. e aí eu fiz umas aulas no Parque do Lago, lá no Sei. Bosque. Fiz uma aula assim com Aham. ele, mas ele não pegou na câmera, não me ensinou nada. Ele só Aham. fui assim, vejo direção. Aí só em 2014 que eu venho fazer o curso. Entendi. Ô, Fran, e você acha... Não sei se nesse meio tempo você fez muitos cursos de fotografia, ou daí foi só a graduação e você foi se aperfeiçoando mesmo, você foi fuçando e tentando melhorar? Não, eu fiz curso. Você fez muito curso já? Não muito, não. Mas eu fiz fui meio pontual, Aham. né? Então, não queria, não sei te dizer como eu sou profissionalmente. Às vezes eu vejo os meus colegas de profissão, que eles têm, assim, 20 lentes, 20 câmeras, 20 não sei o quê, né? Eu tô chutando isso. Sim. Então, eu não sou muito assim. Por exemplo, eu tenho 2 máquinas. Uhum. Eu tenho 4 lentes porque eu, às vezes, preciso ali. Mas eu só uso dentro do estúdio uma lente e uma máquina. Aham. Entende? Então, eu não sou muito... Então, curso. Pra que eu vou fazer 1 milhão de cursos. 1 milhão de cursos, Te sendo entendo. que... Então, eu não sei se isso é ruim, isso é bom. Mas eu sou mais pontual. Então, Eu sei. o que vai agregar No né, seu no trabalho. meu trabalho? Então, eu precisava muito de um de estúdio. Então, muito. Aí, eu fiz um de estúdio com o Brasílio. Então, foi muito pesado fazer esse curso com o Brasílio, porque ele tem um monte de regra. Você só pode ter um tipo de máquina, um tipo de lente, um certo nível de fotografia. Então, quando eu fui, talvez eu não tivesse todo esse requisito dele. Então, assim, eu comprei uma máquina, troquei a minha, comprei uma máquina um pouco melhor pra poder... Pra atender o que ele exigia ali. Sim, e então daí ficou assim, eu entendi a direção, mas eu não tava entendendo o que tava na minha mão. Aí eu fiz um outro em Curitiba também, enquanto profissional, pra entender o meu equipamento, sabe? Que já era... E aí eu fui fazendo Cursos pontuais. pra me Fran, agregar. mas eu acho super legal, porque eu trabalho com uma coisa muito segmentada também. Eu faço, assim, de modo geral, brigadeiros e doces finos. E eu já ouvi gente que falava assim, Ana, você tem que fazer suas embalagens. Ana, você tem que fazer coxinha. Ana, você tem que fazer bolo. Ana, você tem que fazer bolo fake. Tipo, umas coisas, assim. Sim. Tem que fazer doce decorado. E eu penso assim... Mas, gente, eu quero ser boa, não perfeita, né? Porque isso não existe. Mas, assim, eu quero ser uma das melhores no que eu faço. Eu não quero ficar com uma cartela gigante de coisas e não fazer nada bem feito. Sim. Porque eu tenho essa mesma sensação que você. E aqui no meu ateliê ou na minha confeitaria eu faço bolo, doce decorado, doce tradicional, doce espelhado, doces finos, doce não sei do que, bolo, churros e salgadinho e não faz nada. Sim, mas sabe? eu fui muito julgada Eu no não começo curto muito também, isso. porque quando eu tinha o salão, aí eu daí logo migrei pra fotografia, quando eu consegui uma manicure, logo já fui pra fotografia. E aí, no comecinho, eu não sabia eu sabia que eu amava fotografia, mas eu não sabia um nicho, eu não tinha isso que você falou, não era segmentado, eu não tinha noção disso. Você tirava foto de tudo De que é coisa. Tudo. Então, os fotógrafos mais velhos, eles falavam assim pra mim, a fotógrafa faz tudo. Ela não é fotógrafa, ela é dona de salão. Então, eu fui muito judiada, assim. muito Mas, assim. Fran, você vê, no começo, a gente ouve cada coisa, né? Sim. Parece que as pessoas, elas estão ali se achando super superiores e estão ali pra te espizinhar. Mas essas pessoas me ajudaram tanto, Ana. Mas daí você acha que elas te Nesse ajudaram porque você sentido. soube filtrar? Não, porque eu falava assim, eu não quero ser isso que eles estão falando, mas eu preciso Entendi. passar por isso. Aham. Eu preciso... Você eu já preciso, tinha essa visão. Tinha. Isso, sim. Eu não sei se é... Eu não sei de onde... Sei, a base familiar, né? A minha mãe, então eu falava, não, eu entendo, eu preciso passar por isso. Então, Fran, vamos trabalhar numa campanha política, não sei o que, eu fiquei 4 meses trabalhando na campanha política. Eu não atendi no meu estúdio, mas era importante pra eu entender se eu queria isso. Entendi. Fran, vamos fazer casamento? Fran, vamos fazer batizado? Vamos fazer aniversário? Então, eu fui fazendo tudo que eu podia pra eu poder entender se eu queria aquilo ou não. Então, como que eu ia... saber o que eu queria ou não, se eu não tivesse passado. Então, eu ouvia eles falando aquilo, nossa, Fran, só tem uma tocha
uma tocha no estúdio, dentro, né? Uma tocha de luz dentro do estúdio. Eu falava, gente, mas o sol não é um só. O sol é um só, ilumina. Por que eu tenho que ter 3 tochas de luz pra poder iluminar? Então, tipo, é uma coisa... Então, eles foram me fortalecendo. E foi muito importante a passagem de cada um deles. E de bater nas minhas costas e falar assim, agora você vai montar uma escola de fotografia? Você vai criar concorrente pra nós? Não, mas você tá sendo muito doce em falar, mas era num tom que não era de te empurrar pra frente, era num tom pra tentar te travar mesmo que vinha esses comentários, será? Porque assim, eu também recebo no meu trabalho, eu recebo aquele... Ai, vou te falar porque eu acho que isso vai te ajudar. Ana, você não pensou em fazer não sei o quê? Mas às vezes eu percebo que não é num tom de uma pessoa que tá querendo me incentivar, me ajudar a me empurrar pra frente, sabe? Eu tô nessa dúvida, assim, se é assim que você sentia isso. Ou se não, mas você transformava numa coisa motivadora. Eu acho que é de transformar numa coisa motivadora. Tipo, por mais que fosse um olhar ruim ou uma fala lançada de uma forma meio negativa ou pra tentar te frear, você falava, não, vou transformar e vou continuar meu caminho. Será que era isso? Eu acho que você falou isso e daí eu lembrei, tem minha equipe hoje, nossa, maravilhosos, e eu posso falar isso, porque é o primeiro ano que eu entro numa empresa com a mesma equipe. E essa equipe disse pra mim assim, Fran, minha mãe disse que você vê beleza em tudo. Só que quem vê beleza em tudo também vê coisa feia em tudo. Então talvez eu via a coisa feia que vinha deles, mas eu transformava em beleza pra não me... Mesmo porque a gente não tem tempo pra ficar... Pensa, cada crítica que vier você ficar se... Fran, mas você sofre com crítica? Tipo, lá no começo e agora, você sofre? Eu sempre pergunto isso também, já teve vários convidados na primeira temporada que eu perguntei isso. Você sofre com crítica? Como que eu vou te responder? Eu acho que sim, pelo jeito que você ficou. Né? Muito, né? Porque muito. eu Mas sofro eu acho demais. Que agora tá ficando um pouco mais leve. Né? O Espírito Santo está habitando no meu ser. É verdade. Sim. Você vai trocando algumas coisas, você vai lendo umas coisas, você vai escutando, né? O ambiente que você tá sendo alimentado e daí talvez fique mais leve. Mas sim, dói demais, né? Porque muitas vezes você sabe quem você é, você sabe a tua... Dando seu melhor ali, né? Daí dói, sim, lógico que dói. Sim. Não, dói, não pode... Dói. Ô, Fran, mas então vou voltar um pouco só pra gente se situar. Porque daí você acabou vendendo o salão, fez a faculdade, continuou fotografando e entendendo que tipo de fotografia você queria trabalhar. Os cursos que você falou. E fazendo os cursos. Pontuais. E em que momento que entrou a Niepce? Porque daí já não existia mais o Estúdios, Beleza e Fotografia, né? Daí que momento que surgiu a Niepce? Que a gente ainda não chegou nesse momento, né? Sim, 2016 eu vendi o salão e fiquei quase 5 meses identificando o que eu ia fazer. Você acha que foi um outro momento que você pausou, tipo, deu aqueles 3 passinhos pra trás pra dar uma refletida ou nada a ver? Sim, Foi? Foi bem importante esse momento. Mas na verdade foi um momento meu, assim, foi um momento, isso, né, você falou tudo, eu acho que ficou muito repetitivo, mas foi, eu olhei pra mim, aí eu quis cortar meu cabelo, quis pintar meu cabelo, eu nunca tinha feito isso, comprar roupa, essas coisas, eu fiquei focada em mim, assim, sabe, eu foquei em mim, eu não queria talvez era uma coisa que durante todos esses anos você não fazia, não, né? Eu pintei meu quarto, né, eu morava com a minha mãe ainda, então, só que, calma, gente, fiquei tudo isso, só que daí entrou o livro na minha vida. O livro, verdade. Nossa, é tanta coisa. Eu podia ter feito a Ângela devia ficar brava gente comigo. Vai falando. Sim, eu escrevi o primeiro livro de fotografia EAD do Sesmar. Foi eu e a Lígia que escrevemos. Que legal. Foi nesse momento. Por isso que também eu tive essa pausa. Então, em 2016, quando eu vendi o salão, logo já surgiu essa oportunidade, esse convite da Lígia. Que legal. De fazer o livro. Então, a gente ficou quase 4 meses escrevendo o livro. Então, eu tava escrevendo o livro, eu tinha vendido o salão, então eu tava com... Você tava sem demanda de trabalho pesado, você tava só eu não tava sem nada de dinheiro, vamos dizer assim, pra eu desesperar pra ir trabalhar, como se fosse o pessoal fala, eu estou no meu seguro-desemprego, entendeu? Então eu tava assim, me organizando pra... E aí eu escrevi Sua mente ficou livre pra aquele trabalho só. Exatamente, ficou. Eu escrevi o livro, eu com a Lígia, é um projeto que ela escreveu para a universidade e aí me convidou para eu ser a fotógrafa desse projeto, né? Aí escrevemos juntas, ficamos quase 4 meses da nossa vida, então eu ficava entre Campo Mourão e Engenheiro Beltrão. Então daqui 1 mês da minha vida eu transferi todas as minhas coisas para Engenheiro, academia, tudo. Eu fiquei um tempo com ela lá, então ficou esse processo. Aí, não sei em que momento de 2016, novembro eu acho também de 2016, me falaram que aquela sala ali da Niepce estava para alugar.
Do nada, assim? Ou você tava procurando outro espaço? Não, era já de uma fotógrafa, ela tava saindo e queria passar pra mim. Ah. E aí ela falou, você não tem interesse? Aí fui lá com meu irmão, com o Ramon. O Ramon falou, pelo amor de Deus, que sala mais bagaçada. Por essa sala muito feia, essa rua é muito ruim, porque não tinha Burger King, não tinha nada. Era uma rua bem tranquila ali, né? Tipo, muito ruim, parado, assim, comercialmente assim. e tudo. Falou, Fran, não faz isso não. E a sala é muito destruída, tava muito destruída. E aí eu já tinha visto beleza nela, né? Falei, gente, eu vou pintar isso aqui. Era uma parede amarela naquela. Era horrível aquela parede. Você entra e lá no tem Google, um eu pé acho que direito tá lá bem ainda. alto, assim, isso, né? Muito legal. Mas era muito ruim aquela sala, assim mesmo, bem. E aí eu já imaginei, falei, não, era um estúdio aqui, fica mais fácil, né? E assim, a posição, a altura e tal. E aí já aluguei o espaço, só que quando eu aluguei, foi antes. Porque eu aluguei e já fui contratada para trabalhar na campanha política. Gustavo Gurgel e a Mariana foram lá e me convidaram. Então eu fiquei pagando aluguel 4 meses, 5 meses, mas eu não ficava na sala. Trabalhando na campanha. E nesse momento você já pensou em também dar curso? Porque hoje a NIEPS também é uma escola. Ou não? Você começou a dar cursos depois? É que eu dava aula nesse meio tempo no Senac também. Fui professora deles. É verdade. Então, como tinha um livro no Sesumar, então já tinha essa veia de professora, didática, de ensinar. De ensinar. Então, daí eu montei a NIEPS, só a NIEPS, né? E daí depois tinha que vir outra coisa, né? Parecia que tinha que me preencher. Porque assim, só fotografar, naquele momento, eu cansava. Eu precisava ter outra coisa. Então, quando eu cansava só de fotografar, eu ia então eu intercalava. Então, eu dava aula, né, nesse momento, intercalava entre fotografia e dar aula. Entendi. Então, eu fui mesclando. E assim, não era o tempo todo que eu tinha foto. Sim. Né, antigamente. Hoje, graças a Deus, antigamente não era assim. Né? O tempo todo foto. Então você agregava uma fonte de renda, como se fosse no seu estúdio. Tipo, dentro ali da NIEPS. Ô, Fran, e você acha muito difícil ensinar? Você começou já... Por exemplo, lá no Senac, tinha uma apostila que você seguia e ensinava aquilo? Ou você teve que criar o que ia ser a aula? Como que é a aula que eu vou dar? Você criou isso? Não, eles já tinha a didática deles, assim? Não, na verdade, o livro nós que ajudamos a montar. Até do as Senac máquinas, também? Até as máquinas, né, de fotografia. Eu que ajudei a escolher a máquina para comprar. Foram 7 máquinas 7D e as lentes, foi bem legal. Eles têm a estrutura, né, a apostila deles, que é a apostila de fotografia, que é maravilhosa, amo aquela apostila, porque é uma apostila muito clara, porque como eu entrei pelo sistema Pronatec, não pode ser, tem que ser muito claro a fala, a didática tem que ser muito clara, porque é esse público que vinha do Pronatec. Não sei se você sabe o que é o Pronatec. Eu sei. Um sei. sistema que a Dilma... Ó, eu falo e já respondo, né? Não, mas foi bom, porque eu acho que eu não sei o que é mesmo. É um sistema que... Vou falar, né? Eles criaram, né? Pra poder auxiliar as pessoas os adolescentes carentes. Então, a pessoa, ela ganha para estudar. Então, é muito legal. Então, é esse público bem carente. Então, não pode ser uma linguagem muito técnica. Sim, né? Senão Então, a pessoa não vai entender nada. Não. Então, eu dava aula para esse público. Tanto é que as nossas aulas práticas, várias foram lá no Guarujá. Ai, que legal. A gente fez bastante projeto lá. Lá tem ainda. A horta deles é muito lindo lá. Porque era o lixão antigamente. Eles tinham muita tristeza de ser o lixão. Então, eles transferiram pra essa horta. Que legal, bem legal, a gente fazia aula lá. Disso. Muito lindo. Tem que ir lá conhecer. Sim, e eu trabalhava lá pertinho. Porque eu trabalhei uns 2 anos lá na Casa da Música. Que é ali no Jardim Araucária. Sim. Mas a gente tinha muito aluno da Vila Guarujá. Porque parece que é meio próximo ali, sabe? Eu não sei muito de distância. Se eu estiver falando besteira, um me pouquinho perdoem. longe, mas a gente tinha muito aluno da Vila Guarujá. Tipo, eu lembro disso, assim... Ô, Fran, e agora, aproveitando essa deixa de horta, você comentou comigo que você ama cultivar hortaliças, assim, né? Que você tem um monte de coisa, manjericão, melissa, estévia, tudo roxo. Plantadinho. É na sua casa mesmo? Na casa. E como que surgiu essa paixãozinha sua, tipo, esse amor por essas coisas? Sempre amei. Não Sério? sei te falar em que momento que surgiu. Meu Deus! Sempre amei. Tanto então, é que você sempre buquê teve. de casamento... Do pré-wedding é um buquê de hortelã. Você que fez? Você que fez não, daí? Não, buquê de hortelã não, foi minha madrinha de casamento. Ali que trabalha comigo hoje, minha produtora. Ela montou um buquezinho de hortelã. Que massa. Muito legal. Amo planta, não sei, me traz conexão, sabe? Assim. Eu me conecto quando eu tô com o pé no chão. Que legal. Me dá e daí uma em casa sensação. você tem então essa horta e você consome mesmo. Sim, você, é de lá. você cultiva pra consumo. Sim, agora ganhei cebolinha ainda. Que massa. Muito legal, daí eu vou lá e
corta a cebolinha. Aham. Muito legal. Então, eu tenho hortelã, tenho estévia, sabe? Sei, aham. Estévia é gostoso, Sim. você põe no suco. Aham. É açúcar, gente, aquilo é uma Sim. delícia. Você bate o suco, bota folhinha de estévia, manjericão roxo, estévia, melissa. Melissa por causa do sono. Aham, pra É ajudar a bom. dormir. Isso. Ô, Fran, e você também tem uma outra paixão, que é a cultura gaúcha, a música gaúcha, essas coisas assim. Você tá com uma ideia, eu não sei se já tá bem assim no começo, de fazer aula de sanfona, né? Eita, Você tava comentando. Francine Fandangueira, meu povo. Eu adorei tocar saber disso, porque eu sanfona. não, tipo, eu não imaginava isso quando você Daqui comentou. 10 anos vou voltar aqui. O Jonathan vai estar de cabelo branco. Sim! Vai estar, e eu vou estar aqui, ó. Tororom, tororom. Amo. Ah, que massa, adorei. Real, eu amo. Nossa, mas é desde pequenininho, então, Desde que você tem pequena, esse desde amor. pequena. Minha mãe fala que deve ser desde da barriga. Porque E ela tem ia com meu alguma relação pai. da sua família ser gaúcha ou nada a ver? Você sempre gostou só Não. por gostar mesmo? Minha mãe e meu pai ia pros bailão mesmo gaúcho, né? aham. E aí essa família que nos criou, minhas tias também, iam pro CTG. Então é disso a Então, sua com 14 referência. anos, menos ainda um pouquinho, quando dava pra entrar, minha tia sempre tentava, né? Às vezes eles barravam, por causa, né? Já sempre Muito pequenininha, novinha, mas quando dava pra entrar, porque sempre CTG é família, né? Sim. Então não ia pra balada, eu ia sempre pro Aham. bailão gaúcho. A minha Aham. história é isso. E aí eu e o Jonathan ia lá. Ai, velho. Não, eu dançava com um cara que a dentadura dele ficava saindo, mas eu amava. Ele dança tão bem que eu nem ligava, não tava nem aí que a dentadura dele Mas saía. era um senhor, Era um assim? senhor, é porque ai, a gente ia pro Raça Nativa. Aham, Eu ia com o Trovão Azul. Menina, uma vez o Trovão Azul quebrou na estrada. Eu com a minha prima tivendo que ir Que é um ônibus. Aham, um ônibus. Eu sei. Ele passava pra buscar a gente. Aham. Eu com a minha prima Karina. A Karina, sabe quem que é? Da Amarelo, os eventos. Ah, Sabe? sei, Ela tem a... aham, Então, eu sei. e ela Meu aqui. Deus, aham. gente. E aí que quebrou engraçado. o busão, minha filha. A gente... Vocês ficaram no meio da estrada. Não, né? andandinho até o pai buscar. Ah, Mas é muito gostoso. meu Amo, Deus. amo. Isso me... Olha, até dou risada, porque eu amo. Ah, que Gauchão. massa. E tinha um também. E hoje você ainda frequenta essas coisas gaúchas ou não primeiro mais? que não tem mais aqui Não em Camorão, tem, né? né? Aham. Muito. Apesar que, agora, bem no comecinho do namoro do meu marido, o meu irmão fez o aniversário do meu irmão mais novo, deu bem certinho no dia que tava uma banda gaúcha, naquele Unique na época. Aham. E aí nós fomos lá. Aí levei ele falou, meu senhor, meu primeiro bailão gaúcho. E ele vem do rock, eu falei. Tipo, dançamos totalmente um monte. diferente. E daí ele dançou. E ele curtiu? Eu acho que ele gostou. Eu acho que ele gostou. Não vou Tipo, ele perguntar de topou. novo. É. Topou, ele é assim. Ele Ai, é, que vamos, bom. vamos, e foi. Parceiro. Mas o bailão gaúcho, amo de paixão. Aham. Amo. Se você tocar agora aqui, já era. Você já Eu quer transformo começar a o negócio. dançar. Ai, que massa, Fran. Muito Então, legal. seu próximo projeto é isso, aprender a tocar sanfona. Sanfona. E na quero. vida profissional, tem alguma novidade que você possa contar, assim, algum Não, plano? spoilers. Alguma coisa, mas só se puder, se não puder também. Sim, vou falar. Eu fiz um cronograma em dezembro, né? Pra esse ano, Pra esse porque eu vou voltar com... Na verdade, uma situação, que é o Dia das Mães. Depois de 4 anos eu vou fazer o Dia das Mães novamente, né? Fran, Que que o último legal. Dia das Mães que eu fiz foi 4 anos atrás. Que foi aquele mãe e Aham. filha, que eu não sei se a Nai vai lembrar, que as mães se seguravam Eu assim. lembro, Aquele mãe e eu filha. Então foi lembro. o último que eu fiz. Aí eu não fiz mais Dia das Mães. Então eu vou voltar com o Dia das Mães. Agora, o projeto tá tão lindo. E há um de final do ano, que eu não sei se eu vou falar, mas é um de final de ano. Que a gente tá já estudando a ideia. Aham. Vai ficar E bem agora lindo, você 2. tá com esse que você estendeu do Dia da Mulher, né? Que é um projeto lindo, que o estúdio tá cheio de flores, assim. E como que surgiu essa ideia, Fran? Primeiro, vocês vão fazer? Sim, eu já falei com a Ana. Primeiro, vocês vão fazer? Esse é... Você mandou mensagem, minha amiga? Vê nossos recados lá. Porque eu acho que a Ana, não sei se é você ou a Ana que não, sei lá, alguém tem que me responder lá pra marcar o dia. A Ana, eu acho que é porque tá muita gente. Muita gente. E olha que ela tá tentando, responder muita gente. Sim. Não, mas vamos Nossa, fazer. eu imagino. Da Ana, Flor. eu te entendo. Ana, boa sorte, Deus Ela abençoe. tá... Gente, o seu WhatsApp é uma coisa Não, assim. esses dias ela falou que tava com dor de estômago. Acho que é de Nossa. tanta... Porque dá vertigem, né? Ficar mexendo assim. E ela atende o WhatsApp da Nieps, o Seu? WhatsApp dela, porque o pessoal chama ela, e o Instagram. Nossa. Porque Facebook, não sei vocês, mas Facebook, Não gente... tem condição. O pessoal manda lá no Facebook, não é maldade, não dá. Não dá. Não dá. Pensa, você tem uma pessoa só pra cuidar disso? Não dá. É muita Não coisa, dá. né? Fran, mas você chegou nesse ponto de ficar doida com as mensagens? Porque eu cheguei, tipo assim, de cliente, e até, sei lá... eu acho que já deve ter uns 2 anos, talvez. Eu tinha só um celular. Então era Ana Brigadeiros e Ana Carolina. Então, às vezes, eu ia pra casa... Aí eu tava em casa, tipo, 10 da noite, sei lá, falando com a minha irmã, com o meu namorado.
E aí as pessoas começavam a me chamar que precisava de doce pro outro dia. E então, assim, minha cabeça já não desliga. Porque minha cabeça, eu falo que ela é atribulada. Tipo, sei lá, tipo... Nossa, minha mãe fica louca de eu falar isso. Minhas amigas ficam doidas. Mas, Fran, dentro da minha cabeça, é muito... é muito... Eu acho que você entende, porque eu percebo que você é acelerada também, né? Sim. Tipo, você é super acelerada, assim, né? Você não é uma pessoa calma, então, tranquila. Não que eu ache isso ruim, Fran, eu não acho isso ruim. Eu acho isso maravilhoso, porque eu também sou assim, entendeu? Eu acho que eu sou rápida. Rápida. Mas eu tenho hoje os meus momentos que eu não quero mais passar pelo que eu passei. Sim. Não quero. Então, hoje eu entendo. Então, assim, é importante eu passar pra Ana cuidar do celular. É ela que cuida. Né? Só que ainda, que vocês duas até falaram comigo no Termas, né? Eu ainda tenho que passar o WhatsApp total lá pra ela, né? Ainda eu tô segurando um pouco. Sim. Né? Então, Mas é difícil, porque a gente tem ali... A gente entende... De anos trabalhando, a gente entende a forma do nosso cliente se comunicar com a gente, a forma que ele quer ser atendido, e pra você ir passando isso tudo pra uma pessoa demora. Então, é muito complicado, porque a gente sabe que tem clientes que às vezes podem não gostar da forma que foi respondido ou atendido, você quer ver se a pessoa tá respondendo certo, né? Então é difícil também. E achei legal que a Nay falou, cortando você, mas que eu lembrei que a gente tava lá, no Termas, ela disse assim, nossa, era tão ruim quando as pessoas falavam, ela é muito inacessível. Putz, o que eu ouvi disso, nem me fala. Nossa, você é muito estrela, você é muito inacessível. Eu nem era estrela, nem era inacessível, mas é porque era tanta coisa. Que você não dá conta. E você é um ser humano, e aí passa gente, a mensagem que não batida. É muito corrido, e você quer atender aquela pessoa que tá com você ali muito bem, mas você também quer atender... E não dá, alguma coisa passa. Então, pela primeira vez, eu passei, né? Falei lá atrás, mas eu passei um ano, né, então ano de 2021 pro 2022, com a mesma equipe. Então, eu nunca tive uma equipe que passou. Sim. Então, quando tava dando tudo certo, quando eu conseguia passar uma agenda, conseguia passar um WhatsApp pra alguém, a pessoa saía. Eu sei. Aí voltava tudo pra mim. Daí voltava a conversa inacabada, voltava... E aí as pessoas foram entendendo que, né? E aí um processo também que eu tinha acabado de casar, né? Então tava, meu Deus, né? Recém-casada, então tava entendendo. Então hoje... Eu entendo bem que eu não quero voltar. Então, talvez, eu sou muito rápida, muito acelerada, mas quando eu tô na minha casa, é tudo... Tranquilo. A rapidez é da gente, né? Cada um tem um jeito. Então, eu vejo que tudo que eu faço é muito rápido. Só que eu não tenho essa sensação que você falou que você tem, da tua cabeça tá cheia, pra eu não falar outra palavra. Sim. Então, talvez eu já não tenho mais isso, graças a Deus. Que bom. Isso, assim, eu já tô... E quando eu vejo que eu vou, daí Você já se freia. Tento isso. Eu tento, porque eu sei que isso vai me ocasionar... E sabe o que é engraçado? Agora eu vou te fazer uma pergunta. Sim, claro, pode fazer. Que quando a gente tá nesse processo, quando alguém te fere, você repete as mesmas coisas. Então, por essa semana, eu tive uma ferida. Alguém me feriu. Aí o que eu falei? Agora eu vou trabalhar pra caramba. Agora eu vou ralar. Agora eu vou no seu... opa, não, eu não vou trabalhar pra caramba. Eu não vou... Não que eu não esteja trabalhando, mas mais do que... Sim. Então, quando alguém te fere, você tenta reproduzir... com você o mesmo comportamento. O mesmo comportamento? Não sei, eu acho que não, mas eu me martirizo muito. Eu também passei por uma situação essa semana, eu tava conversando com a Nay antes de você chegar. Eu fico assim, meu Deus, onde eu errei? O que eu fiz de errado? Por que isso aconteceu? E eu tenho muita coisa assim, não, mas Deus sabe de tudo, Deus controla tudo. Se isso não aconteceu é porque Deus não queria. Só que aí eu começo assim, tá, mas peraí, Deus age em causas impossíveis. Isso era possível de eu administrar, de eu controlar. O que eu errei que chegou nesse resultado? Entendi. Então, eu não sei se isso é uma questão de eu querer controlar muito e daí eu me perco porque eu tô querendo ter controle, mas falando que eu deixo na mão de Deus. Eu não sei, Fran, porque eu fico assim, gente, mas Deus vai agir no impossível. Isso aqui não é impossível. Por que isso aqui tá dando errado? Então, eu fico nesse dilema que vai me consumindo, sabe? Mas quando você tá num processo evolutivo, então você não tá mais repetindo os mesmos erros, você tá num processo evolutivo. Aí alguma situação que te fere, porque é só pra você ser ferida, você, né? Então te fere, te machuca, uma crítica, daí você volta a repetir os mesmos erros? Porque eu acho que eu fico assim, eu fico patinando muito num degrau. Quando eu subo, minha filha... Olha que legal. Aí, são os perfis, né? De comportamento. Mas assim, pra eu sair desse degrauzinho ali... minha amiga, você não tá entendendo. Tipo, eu sofro demais. Por exemplo, tem coisas que às vezes o Leandro... Por exemplo, acontece muito de cliente combinar um horário e o cliente não chega.
Eu fico esperando o cliente. Eu não consigo ligar, falar que eu preciso ir embora, que eu preciso fechar. Entendi. Às vezes o Leandro fala, amor, liga pro cliente. Aí ele Fran, você tem que até que me ajudar nisso. Porque o Leandro vai assistir, ele vai ver que eu perguntei, sabe, pra você. Que ele fala, amor, quando a gente casar e eu estiver te esperando pra jantar, você vai ficar aqui esperando o cliente que tá 2 horas atrasado? Qual que é a lógica disso? Liga pra pessoa e fala pra pessoa vir, que senão você vai fechar, ela só vai poder pegar amanhã. E eu fico... Amor, eu não posso fazer isso. Eu não combinei com a pessoa que tinha o horário dele. Mas o horário do ateliê, todo mundo sabe qual que é. Você vive postando. Como assim a pessoa não sabe? E outra, se ela agendou 4 horas, como que às 6h30 ela não chegou? Tipo, ele fica assim... E ele me cobra muito. E eu fico, meu Deus, mas eu não posso ligar pra pessoa. Mas o dia que eu me decidi, que deu o meu horário, eu vou embora, pode vir o Papa aqui, que eu não... Juro, eu sou assim, sim, entendeu? Entendi. A Angelisa até falando, calma, você não pode ser assim. Tipo, é um mas processinho, né? Só que assim, o momento em que eu falar, não, chega, eu já cansei de ser machucada com isso, porque eu fico me deixando ser machucada, entendeu? Porque eu sempre quero resolver o problema de todo mundo. Exatamente. Mas você falou do casamento do Leandro, então é o seguinte, quando você casa... O meu é Leandro, o seu é Eliandro. Eliandro. Só que a família do meu marido chama ele de Leandro. Ah, entendi. Aí, ó. Chama de Leandro. Porque você não é casada, né? Ainda não. Então, daí você falou, quando eu casar, né? Então, isso é o desafio. Sim. Então, quando você casar, ó lá, a Nai vai estar aqui, ela vai me ouvir. Quando você casa, lá no dia do seu casamento, alguém, ou o padre, ou o pastor, ou a juíza de paz lá, ela vai te... vai te falar qual que é a sua função dentro do casamento, né? Não sei como foi da Nai, foi o pastor também, né, Nai? Então, ela vai te falar qual que é, ele vai te falar qual que vai ser a sua função. Então, eu entendi muito bem qual que era a minha função. Então, a minha função é colocar o Eliandro, meu marido, como prioridade. Então, como que eu vou deixar o meu marido esperando... Sim. Então, neste momento, você vai entender a importância dele na sua vida. Que é o que ele já me questiona. Então, você tem que saber muito bem qual é a importância dele. Então, quando você tem isso muito claro, né? Então, assim, eu sempre atrasei, né? Sempre, né? Porque a gente não tem controle sobre a vida da pessoa. Às vezes eu furo um pneu, às vezes... Então, quantas vezes eu falar pra ele, amor, hoje eu vou sair 8 horas e sair 9h30. E ele tá morrendo de fome me esperando. E eu ver ele, assim, e o Eliandro, ele é diferente de mim. Eu consigo ficar um tempão sem comer. Ele não, ele passa mal. E eu começar a ver meu marido passando mal, porque talvez eu, né, olha, deu o nosso horário e tudo mais. E não ter essa postura, né? Essa postura... Porque isso é amor próprio. Sim. Né? Você entender que você tem o seu horário e que as pessoas... Porque eles nunca vão saber. As pessoas nunca vão entender que você tem que liberar uma funcionária, que você tem um horário depois. Eles não vão entender que você pode fazer academia de manhã. Eu tinha vergonha de falar que eu ia pra academia, gente. Eu também tenho. Tanto que eu parei de treinar. Pelo amor de Deus. Como assim? Sim, louca. Eu tinha vergonha de tomar água no meio do ensaio. E eu tava fazendo um tratamento de trombose pras pernas. E esse foi o meu maior desafio. Porque eu tinha que sentar de 2 em 2 horas. Eu tinha que sentar, levantar a minha perna. Porque a trombose, ela acumula o sangue, né? Ela vai acumulando. Então, a perna parava a circulação. Tanto é que eu tenho aquele aparelhinho, sabe? Sei, que faz. Então, eu tinha que parar. Dava 2 horas, a pessoa me... Quer que eu ergue a Ana, não, eu tô tranquila agora. E aí, eu tinha que erguer as pernas pra cima. Erguer no meio do ensaio. Pra eu continuar atendendo. Então, aí foi o meu trabalhar. Depois, eu tenho horário, né? Então, a Ana vai me ajudando com isso. Então, é você colocar como... O que é prioridade na sua vida? Então, talvez hoje ele esteja entendendo que a prioridade é o seu trabalho e seus clientes, né? Então, hoje ele tá entendendo, mas quando você casar... né? Não pode ser assim. Eu nem sei se você quer pôr Já por isso, nem põe isso aí não, mas assim, nem posso. Não, mas eu assim, coloco. uma coisa assim. Sim, mas você tá certíssima. E é a questão de que a prioridade tem que ser eu também, né? Igual você falou, é amor próprio. Tipo, você deixa quantas vezes de tomar água, de comer, de dormir, tudo pra trabalhar. E não tem muito você sentido. Tomar banho correndo. Nossa. Pra fazer um projeto que pra que isso? Não, e sabe o que eu ficava pensando na minha pena, crise? Sabe? Eu falava, gente, eu esperei tanto pra conversar com a Fran vai chegar aqui, eu vou estar toda desarrumada, eu nem tomei banho. Mas você acha, não por mim, mas por você não, mesmo. mas eu não consigo pensar que é por mim, eu penso sempre que é pelos outros, então a minha crise é de pensar nos outros. Então eu sempre, tipo, machuco eu e quem tá mais próximo de mim, que é o meu núcleo, sabe? Meu, isso tá totalmente equivocado. Mas pelo menos agora eu tenho muito essa clareza. E eu tô pensando... hora a conta Sim, exatamente. Ela vai chegar. Exatamente. E eu tenho vai... essa clareza, sabe? Mas assim, é uma coisa que eu tô trabalhando com a Angeli, estou
Elisa é maravilhosa. Ai, Tem sim. uma coisa que fala assim, quando eu sei e não faço, não sei. Exatamente. Né? Então, assim, você tem a clareza, mas você não faz, então você não sabe. Porque se você Então, não tá você tem agindo, que- não tem mudança nenhuma. Não tem como. Meio Exato. que Nossa, isso, assim. Fran. Ó, spa. Não, mas não é Mas pra é não, verdade, porque é se eu tô falando é verdade. porque eu vivi isso, tá? Sim, Eu tive sei, perdas. você já comentou Acho comigo. que perdas, até assim, você tá muito mais evoluída que eu, né? No meu processo, eu perdi coisas. É que na época, no caso, né, o sócio, ele também era do batidão, entendeu? Aham. Só que Deus é tão engraçado. É engraçado também, Deus é Sim, tão maravilhoso. Que se ele não tivesse, se eu não tivesse perdido tudo que eu perdi por colocar cliente e trabalho na frente de mim e do meu núcleo, Aham. eu tive que perder tudo aquilo, talvez eu não tivesse encontrado meu marido, porque verdade. ele valoriza outras coisas que eu talvez não valorizasse. Aham. Então eu e Eliandro, a gente só se encontrou no momento que eu estava começando a valorizar o que ele valorizava e ele valorizando o que eu valorizava. Porque senão a gente não ia se encontrar. Sim. Né? Então é tão Incrível isso, né? Aham. O trabalhar que Deus tem na vida de cada um mesmo, né? Eu não sei se você é assim, mas por ter empresa, eu fico assim, não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que não sei o quê. Aí tudo me tira da minha rotina. Então a Ana fica sempre por último. Aí eu fico fazendo tudo pra todo mundo, menos pra mim. Então, quando eu tive uma reunião agora de começo do ano com a minha equipe, eu falei pra eles assim, quais são os seus planos de vida, né? Qual que é as metas que a gente vai atingir juntos? Sim. Aí cada um falou. Aí era tudo profissional. Daí eu falei, nossa, eu já atingi o que ele quis, o outro, eu já atingi o que ele quis. Eu falando internamente, né? O outro, tudo. Daí eu falei, meu Deus, e tudo que eu queria é o que eles já tiveram. Que é essa coisa de ter esse cuidado, olhar pra si, porque eles tiveram às vezes a oportunidade de olhar pra si, eles tiveram um tempo que eles ficaram desempregados, eu nunca tive isso, de ter isso, eu sempre trabalhando, sempre em movimento, e aí eu falei, olha gente, então não criem expectativas tão fortes sobre mim neste momento, que a Fran vai explodir profissionalmente, a Fran vai fazer... Não, porque eu tô num momento tanto de assim, a minha casa, cumprir os meus horários, olhar, entendeu? Que eu não lembro nem tua pergunta, eu já tô falando isso. Não, falei mas isso. eu entendi. Entendeu? Sim. De não querer... Aí eu acho que de não querer se perder de você de novo, não é isso? Eu entendi isso, né? Não quero me perder de mim. Mas eu acho isso muito importante, Fran, e muito rico, né? Porque a coisa... Eu sempre penso, eu até postei no Instagram esses dias, eu tô postando umas frases que... Eu tô adorando, eu inicialmente era pra eu postar toda segunda, mas justamente por ficar rodeando ali meus compromissos, né? Por fugir muito do que eu deveria manter como foco pra sempre tentar... colocar mais uma pessoa no barco e ajudar mais alguém, atender mais um cliente, eu vou me perdendo no meu próprio cronograma. Então, às vezes eu posto quarta, às vezes eu posto quinta. Semana passada eu só consegui postar no domingo. Tipo, postei a frase que era pra postar na segunda, no domingo. Mas, enfim, teve uma das frases que eu postei assim, que o recurso que existe de mais precioso é você. Tipo, o recurso mais importante que tem é você. Então, eu posto essas frases pra eu olhar pra mim. Pra eu lembrar disso, sabe? Pra eu pensar, não, olha, isso foi muito importante, fez muito sentido pra mim. Então eu tô num processo que eu tô querendo compartilhar com as pessoas. Legal. Ali no Instagram mesmo, sabe? Mas você falou isso, eu quero colocar as pessoas, não sei o quê. E daí eu aprendi uma coisa que não sei se, né? Mas eu acho que vai fazer sentido até pra todos que estamos aqui. É que a gente não tem obrigação nenhuma de salvar ninguém. É verdade. E nós temos um perfil... nós somos muito trabalhadoras, né? Muito mesmo, assim. A gente é guerreira e a gente não quer nada que é de ninguém. Não, Eu, nossa. você e a Nai que tá aqui, a gente Jamais. nunca quis nada de ninguém. A gente quer o que é nosso. E essa dureza de que o que é nosso fica muito pesado pra gente. Então, a gente tem... Não, vem também, olha. E você tá vendo o ouro e você quer que o outro veja o ouro também. E você quer salvar a vida do outro. E aí você fica tão pesado, né? Fica uma carga tão grande que você já se sente na obrigação de salvar o outro e você esquece de você. E a pessoa tá lá submersa e você tá afundando, Exatamente. né? E você tá tendo que postar coisas Sim. que é pra você se inspirar. É muito louco, né? Sim, então, muito louco. É isso. Imagina, você se inspira. Então, viver essa vida consciente, né? Sim. Conhecer você mesmo. Sim. Eu venho com essa prática e você tem que ir encontrando, né? Eu tô dizendo eu, tá? A gente tem que se encontrando o que faz bem. Esse exercício que nós fizemos de ir pro termas, gente. Nossa, foi fala maravilhoso. A verdade. Meu Não sei Deus. pra você, Nai, mas pra mim foi incrível eu ter esse momento, mesmo que eu tava com o celularzinho ali. Nossa, a gente podia ter botado uma cadeira aqui, ó. A Nai tá aqui com a gente. Vem, amiga, vem aqui. Que delícia. Dá pra pôr a Nai aqui, daí a gente fala termina do treino. Não Você dá? é linda, Ela Nai. fala aqui junto linda, comigo, ó. Linda. A Nai, ela é cara lavada, ela é linda, né? Não dá mesmo?
Não sei, dá. Mas ela falando assim é legal também, né? Muito legal. É, amiga, deixa a voz dela no fundo. Ô, Fran, mas então, só pra gente concluir nosso Vamos. bate-papo. Menina, o mais importante que a gente tinha que te falar é que esse ano faz 10 anos que você fotografa. 10 você anos lembra que eu tenho empresa. Que você tem a empresa? É. A aham. Niepce? Sim. É a empresa total, que eu comecei Então- em 2011. Então, 2021, gente, é verdade. né? 10 anos. Então, a primeira empresa, Meu Deus. 10 anos de empresa. Que É que massa. 2011 que eu comprei. Só Aham. que fotografar desde os 16. Nossa. Mas eu não quis colocar. Eu quis Aham. colocar como empresa. Quando eu Sim. montei a empresa mesmo. Que eu criei Aham. um CNPJ lá. Que legal. 10 anos de empresa. Muito massa. Muito legal. Só pra gente concluir, eu Conclui. pensei da gente falar que você até comentou que você não quer mais viajar sozinha. E a gente foi há poucos dias pro Termas, num encontro de várias mulheres incríveis, né? Com a Angelis, que é uma mentora que a gente tem em comum. Ela Sim. nos aconselha, nos ensina várias coisas. E foi um momento tão bom, né, Fran? Que várias mulheres empreendedoras, empresárias, mães, estavam juntas ali. Uma fortaleceu tanto a outra, né? Foi tão legal isso. Não sei se tem alguma coisa daquele momento que dá pra gente compartilhar aqui com quem tá assistindo. E você entender que cada um tem uma ferida. Que a gente não é Nossa, super... verdade. Mulheres maravilhas. Uhum. Nós somos mulheres maravilhosas, Maravilhosas. né? Mas os nossos poderes, eles têm aí, né? No intervalo, né? Dos poderes, tem... eu não sei falar, eu queria... Não nem coloca, eu não sei falar. O quê? Eu sei que foi tão forte, porque assim, a gente é muito... Porque eu não sei falar certinho, eu queria falar do meu jeitão. Fala porque... do seu jeitão, todo mundo vai entender, capaz. Não, porque você vê mulheres, tipo, médica, Sim. né? Tipo, a Naila, a poderosona, que contou uma história que Sim. a mulher se identificou. Se não fosse ela contar Nossa, aquela história, gente. a mulher não tinha contado a história da outra, Uhum. né? É que teve um momento, gente, que lá nesse encontro no Termas, a gente se reuniu pra ler uma frase de um caderninho que a Angelis presenteou cada uma de nós. E aí, a gente também tinha que levar um objeto. Então, a gente ia ler essa frase e contar por que a gente levou aquele objeto. E conforme cada mulher contava isso, a outra se identificava com um ponto e ia falar. E a gente descobriu que todo mundo ali, por mais incrível que parecesse, porque como a Fran falou, tinha médica, tinha psicóloga, tinha dentista, tinha empresária, tinha dona de laboratório, tinha eu que sou confeiteira, tinha a Nayara que é maquiadora, lash design... Amiga, como que fala? Lash design, Mas empresária. lash não sei o que, gente, é lash. Tipo assim, mulheres que a gente olha assim e fala, meu Deus, tipo, a Fran mesmo contou coisas lá que eu nunca imaginava, Fran, que você já tivesse passado. Sim. Porque eu olho pra você, eu vejo uma mulher incrível, forte, poderosa, bem resolvida, independente. Então, assim, aquele Nossa, momento agora é eu um posso momento pegar de esse desconstrução. Porque nós somos essa mulher maravilhosa, Sim. incrível que a outra vê. Só que nós, dentro Dessas multifacetas. Exatamente, a gente é ferida, a gente tá tentando evoluir, Sim. a gente tem uma autocobrança de ser uma Exato. boa esposa, de ser uma boa mãe. Eu não sou mãe ainda, mas, né, Vai ser. é uma boa esposa, uma boa mãe, Sim. uma boa empresária, uma boa amiga, Boa uma boa pessoa que consegue executar os seus compromissos. Uhum. Porque pensa, quando eu consigo... Você compartilhou uma coisa, né? Eu achei muito legal. Que aquele dia ela tava fazendo tudo, que na cabeça dela ela tava arrasando. E aí a filha dela pegou e falou assim, mãe... A minha professora disse... Então aquilo pra mim veio em outra, né? Eu um dia achei que eu tava arrasando. Eu tava arrasando, eu achei que eu tinha cumprido todos os meus... E aí veio uma situação e eu falei... Meu Deus, não, eu não tô arrasando. Eu faltei com esse compromisso, entendeu? Aham. Então assim, nós somos tudo isso mesmo, Sim. essas incríveis... Mas com todas essas falhas Aham. e né? Que é normal, enfim, né? é super Então, normal. assim, as pessoas não podem nem olhar pra gente e achar que a gente é tão incrível Meu assim. pai amado, E também não sim. achar que a gente é um fracasso, né? Não. Porque eu também acho que eu tenho um pouco essa síndrome do cachorrinho, É, tipo, de rua, assim, sei lá. sim. Então não é nenhum nem outro. Tipo, somos Não, mulheres que estão em não. busca dessa evolução, como você falou, né, Fran? Não. Normalmente as pessoas, eu até falo pra Nay, Nay, às vezes as pessoas vêm e falam, nossa, Ana, você é incrível, nossa, Ana, você atende um monte de festa, nossa, Ana, não Aí sei o você quê. recebe. Meu! Ok, sou mesmo. Cara, eu mas fico dentro assim, disso- não, eu não sou. Não, Fran, eu fico assim, eu sou uma fraude, eu sou uma farsa, meu Não. Deus, a pessoa não sabe. Tipo, eu fico em desespero, sabe? Uma vez a Angelis disse pra mim, o que seu sabotador tá falando com você? Nossa, o meu, Aí ele o é meu- vários. O meu falava assim, você é um fracasso, Aham, você é uma bosta, fraude, você é uma Uma mentirosa. você acredita? Filha, e o dia com uma eu tenho a menina. escrita. Meu Deus Aí do ela céu. falou, você precisa entender por que você tá falando isso de você.
Por que você acha que você é uma fraude? Porque daí eu vi uma coisa, eu consegui identificar. Que uma vez, foi tão forte, mas meu irmão já me pediu perdão. Mas eu não sei se vocês já ouviram isso, vocês da igreja. Meu irmão falou assim pra mim, Fran... Ele me chamava de correria. Meu apelido era correria. Porque eu chegava, e aí eu não era muito de abraço. Não era muito do toque, assim, de abraçar e tal. E aí eu fui aprendendo isso, a igreja me trouxe essa coisa. Porque lá tem que abraçar, conexão, corpo, todo assim. Mundo, não sei o quê. Eu fui aprendendo, porque na igreja católica não tinha isso. Não. E a igreja evangélica, ela tem. Abraça, né? Essa coisa caliente. E aí, o que aconteceu? Daí ele pegou e queria falar comigo. E aí eu não sei, enfim, eu não dei muita atenção pra ele. Daí ele falou assim, Fran, sabe o que você é muito migué. O Bruno falou pra mim, falou, Fran, você é muito migué, porque o Bruno é muito de parar. O Bruno, ele tem isso, ele é admirável. O Bruno pode estar no buraco, não tem R$1 na carteira, mas ele para, ele te ouve, ele dá sorri. atenção. O Bruno é alegre, o Bruno é feliz. Eu na tristeza não, eu no... Quando tá no olho do furacão. Fia, não tem felicidade comigo, não. Eu me escondo, eu não tenho esse negócio, eu não tô sorrindo na felicidade. O Bruno, ele sorri, ou eu sorrindo na tristeza. O Bruno, tem até uma música do Vinícius de Moraes que fala, né? É melhor ser alegre que ser triste. E eu escrevi pro Bruno, eu falei, Bruno, essa música é você. Porque ele faz isso. E aí ele falou pra mim que eu era migué porque eu tava tudo aquilo na internet. Olha que eu nem sou tão assim na internet, né? Mas assim, com as meninas maravilhosas e não sei o que, nananã. E aí, quando eu tenho que ouvir o meu irmão, que é minha base, que é minha família, eu não tinha escutado ele. E ele falou assim, você é migué. Isso foi tão forte em mim, que eu falei, eu sou uma mentirosa, eu sou uma fraude, eu engano, eu não sei o quê. E aí eu tive que resgatar em que momento que alguém falou que eu era migué, pra eu poder... E aí quebrou isso. Daí um dia ele veio e me pediu desculpa. Ele falou assim, Fran, me desculpa, me perdão, né? Falou, perdão que eu falei que você é migué. Eu tava tão triste com você, porque eles são muito educados comigo. Fiquei tão triste que eu falei que você é migué. E você não é migué não, minha irmã. Se você vê que ele escreve, você é maravilhosa, eu te admiro, você é forte, você não sei o quê. Então é tão legal, né? Só que eu tive que identificar da onde veio. Você acredita? Que pesado, né? Sim. Não, e a gente se machuca, né? Sim. Fran, foi muito bom ter você aqui. De novo, eu quero te agradecer. E eu espero que todo mundo que assistiu tenha gostado. Então, se você tá assistindo e ainda não curtiu esse vídeo, faz isso. Se inscreve aqui no canal. Segue a gente no Instagram também, porque por lá eu vou postando os convidados que vão vir. E eu fiquei muito feliz de abrir essa segunda temporada com você, Fran. Você é uma mulher, como eu disse, que me inspira, que é uma referência pra mim, então obrigada de todo o meu coração. E agora no final eu faço sempre 2 coisas que eu fazia na primeira temporada e não vou mudar, né, vou continuar com isso, que é entregar uma lembrancinha como forma de agradecimento. Ah, meu Deus! Peguei. Que delícia. Tá aqui, é só uma lembrancinha. Ai, eu gosto de pegar o presente. Pode pegar, pode abrir se você quiser, fica à vontade. Nossa, ai, já até... Gente, não é uma lembrancinha. São 2 lembrancinhas. Mas assim, é um combo de lembrancinha. Posso abrir já? Pode, eu gosto de abrir claro. presente. Obrigada por fazer parte da nossa história. Saiba que você também fez parte da minha história. Obrigada, de verdade, Fran. canecas personalizadas. Vamos ver aqui. Ai, que legal. Nossa, Ana! Curtiu? Gente, eu amo coisa Você gosta? Amei. Ai, não é linda? É linda, Nossa, tá né? geladinha. Amei, eu amo tudo que é. Tanto é que quando eu apresentei, eu sempre coloco o nome da... isso aqui nem... Amei, obrigada, tá? De coração. nada. Pode dar a mão Imagina. assim? Claro que pode. Pode. Obrigada. Por ter vindo, de verdade. Muito obrigada. Ô, Fran, e a última coisa que eu pergunto, não te cortando aí, porque, não tá me cortando, espero não. Só que você tenha empolgada gostado. Com meu presente. Ai, obrigada. Eu pergunto assim, que eu me inspiro muito em podcasts que eu assisto, e um que eu adoro de paixão é o do Joel J. No final do podcast dele, ele sempre fala assim, e se você pudesse deixar uma última mensagem, assim, é a última mensagem que eu vou deixar pro mundo, o que você falaria? Algo que tenha no seu coração, que você acredita que pode ajudar alguém, ou assim, mãe, um abraço pra você, qualquer coisa que você queira deixar de recado. Tá, eu tenho uma frase que eu tô... Nossa, que legal! Mas tem uma frase que tá me acompanhando desde o ano passado, pouco tempo, mas tem feito muito sentido pra mim, vou deixar ela pra compartilhar.
que diz assim: nas inconstâncias da vida, as tradições nos dão a sensação de estabilidade. Porque por muito tempo a gente fica repetindo as mesmas coisas, as tradições. Então a gente acredita que aquilo é estabilidade, né? Então sair disso é ter o amor próprio, é respirar. Então essa frase tem me acompanhado. Nossa, que espero linda. que... Que frase linda, adorei. Muito Adorei. obrigada. Ai, eu amei Fran, essa frase também. Eu achei linda, muito... fez sentido pra mim, isso, sim. pra mim fez sentido por isso. Obrigada de coração a você, por obrigada ter pelo participado. convite, equipe, Jonathan arrasou. Ai. Naya ali no cantinho. Deixa o convite pra gente fazer um 3 com a Nayara. Vamos, Canai. Gente, o que vocês iam achar de fazer um eu ia episódio amar. eu, a Fran e a Nayara? Eu já ia amar. Podia ser pra fechar essa segunda temporada. Nossa, eu tô já ia dar um perguntando like o que lá. eles vão achar, mas vamos fazer isso? Já fica combinado, pode ser? Então, fechou. Amei. Obrigada, de verdade. Imagina, eu que agradeço, Fran. E, gente, é isso. Espero, então, que vocês tenham gostado. Deixem perguntas que vocês queiram deixar por aqui. A gente também vai deixar o perfil da Niepce pra vocês conhecerem não, né, Fran? Pra quem talvez não conheça, conhecer. Fica o convite, né? E fica o convite. Eu já fiz um ensaio com a Fran, a gente vai fazer outro daqui uns dias. E, gente, é muito legal pra você olhar pra você, então eu acho que vale muito a pena. Então eu deixo essa dica pra que vocês tenham um tempinho pra fazer isso e pra que vocês conheçam o trabalho da Fran também. Um beijo e até o próximo episódio. Beijo.